Paz do Senhor, bom dia. Graças a Deus por mais esse momento estarmos aqui na casa, aqui para nós falarmos alguma coisa de Jesus nesta manhã. Eu estou aqui hoje querendo fazer um vídeo comentando o significado da cruz, o significado do sangue e o significado do Cordeiro de Deus. Aproveitando o ensejo do dia da Páscoa, então a gente vai fazer um breve comentário e vamos aprender com a palavra do Senhor. O que significa de fato a cruz, né? A cruz é um símbolo ou um objeto formado por duas linhas que se intersetam de maneira perpendicular e tem a ver com igrejas, cemitérios e capelas, né? Então a gente percebe que a cruz geralmente ela é colocada em igrejas, cemitérios, casas, enfim. No sentido figurado, a cruz é usada para significar um sofrimento, tribulação ou agonia. A cruz ela tem um símbolo bem claro sobre isso. Quando se fala de cruz, a gente pensa logo na agonia, no sofrimento que Jesus teve. Que tipo de cruz existia? Existia vários tipos de cruzes. A cruz grega, a cruz latina, a romana, a cruz de Santo André, a cruz de Santo Antônio em forma de T. Nos egípcios, os egípcios, eles usavam a Ankar, né, que é a cruz egípcia em forma de vida, símbolo da cruz egípcia. E a cruz cristã, qual era o sentido? A cruz cristã era um instrumento de tortura e morte usada durante o tempo do Império Romano, sendo usada para aplicar a pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades romanas. Alguns anos depois, a crucificação foi abolida, né? Depois que Jesus foi torturado. Então a gente sabe que a cruz era um símbolo de tortura, de morte. Então todo aquele que pensasse na cruz, quando via uma cruz, saberia que era a morte. E a gente percebe que então que os romanos que foram criadores dessa cruz de tortura. Já no cristianismo, a cruz vazia, ela simboliza que Cristo não está mais pendurado na cruz. A cruz do cristianismo é um símbolo da fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Todo aquele que crê pode obter salvação e a vida eterna. A cruz é um símbolo mais importante do cristianismo, por isso a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição são sacrifícios que possibilitam o perdão dos pecados e a reconciliação. Veja bem, a cruz ela não salva. Veja bem, a cruz não perdoa pecado. Ela é símbolo do cristianismo. Então, mas a gente sabe que a cruz ela tem um sentido figurativo de sofrimento, morte, de dor, mas o nosso Salvador Jesus Cristo foi pregado na cruz para que através dela a gente pudesse ter a vida eterna. No livro de Gálatas fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então a cruz era maldição. Quando se fala de maldição, fala de morte, fala de pecado, de destruição de vidas. Por isso que Jesus tornou-se maldito para nos livrar da maldição eterna. Então a cruz ela tem o sentido de nos dar a liberdade, de trazer a libertação do homem, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então o homem tem que estar aos pés da cruz, ou seja, aos pés de Jesus,
para encontrar a salvação e a vida eterna. E o que nós vemos hoje? As pessoas carregando a cruz como se fosse o símbolo da vida dela, né? Mas não é. E ela tem que entender isso. Que a vida dela não depende da cruz, mas sim da morte de Jesus na cruz. Porque ele ressuscitou, não está mais lá. Não adianta carregar uma cruz no pescoço para a proteção da vida se não tem Jesus no coração. Tem que ter Jesus na vida, embora a cruz seja importante para a vida do homem. O homem que olhar para ela pode encontrar a salvação. No Velho Testamento nós vemos que Moisés levantou a serpente de bronze. E Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze e todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam salvos. O que significa isso? Quando os egípcios estavam murmurando com pecados na vida, problema, as pessoas estavam morrendo. E aí então Deus mandou levantar uma serpente de bronze no deserto, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente, elas seriam salvas. E Jesus no Novo Testamento ele fala, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, né? Ele estava dizendo, referindo-se que ele seria levantado na cruz. E de fato, então todo aquele que olhar nele, para ele, na cruz do Calvário, seria salvo. Então nós podemos ser salvos não através da cruz, mas da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque a cruz é símbolo de morte, de sofrimento, de dor, símbolo de salvação na pessoa de Jesus. Então você que está ouvindo esse vídeo, então aprenda isso. Jesus é o nosso símbolo de vida. É a nossa vida, nem símbolo, é a nossa vida. E a cruz é apenas o momento que Jesus morreu nela para a salvação. Ela foi o instrumento de Deus para que o Filho de Deus morresse nela e ressuscitasse. Então, nós podemos ter a vida eterna através de Jesus. E através disso, nós podemos, então, compreender que a salvação está na pessoa de Jesus, nosso Senhor. E foi através da morte de cruz, né, que Jesus nos deu a vida eterna. E essa vida está nele, só na pessoa dele. Sem ele a gente não conseguiremos ser salvos nunca. E nós precisamos estar olhando não só na cruz, embora no símbolo, mas na pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus é o que nos liberta, né? É a pessoa de Jesus que nos traz a salvação, é a pessoa de Jesus que nos traz o perdão. E quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue. E o sangue nos purifica do pecado. Então, nós podemos ter a vida eterna através da morte de Jesus e a sua ressurreição. Jesus não está pregado mais na cruz. Algumas igrejas ainda pregam Jesus morto. Algumas igrejas ainda pregam Jesus crucificado. Algumas igrejas ainda pregam Jesus pendurado na cruz. Mas Jesus não está mais na cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo, porque foi nela que Jesus morreu e nos deu a vida eterna. Jesus não está mais pendurado na cruz, Jesus está vivo, para a glória de Deus, nosso Pai. Outro ponto que é importante nós lembrarmos no sacrifício de Jesus naquela cruz, que além da cruz, que simboliza a morte dele, que simboliza ele morrendo, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, né? No livro de Isaías 53, fala que ele não abriu a sua boca, que ele foi moído, que ele foi maltratado, que ele foi chicoteado, que ele foi pisoteado, humilhado, mas não abriu sua boca. E você estudando a palavra, você vai ver que o sangue de Jesus foi derramado pela vida do homem. No Velho Testamento, o sacerdote
devia fazer uma oferenda do sangue de animais no altar do templo pelos pecados do povo. E isso era continuamente, então se matava milhares de animais, cordeiro, novilhos, pombinhas, enfim, era a maneira que deveria ser derramado o sangue para a remissão do pecado do povo. O povo que pecava, adquiria um animal, levava até o sacerdote, e o sacerdote imolava o animal e oferecia o sangue para a remissão do pecado do homem. Mas isso não tinha solução. Toda hora tinha que estar fazendo sacrifício de animais. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Mas sem o derramamento de sangue não havia perdão. Então, o cordeiro era imolado, tinha que ser um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, que deveria ser levado até o altar, molado e derramado seu sangue para a remissão do pecado. Mais do que isso, o sangue por muitas vezes era derramado e não se resolvia o problema do pecado do homem. Nas 10 pragas, quando Deus mandou que Moisés colocasse o sangue nas ombreiras das portas para a proteção dos hebreus, que os primogênitos iriam morrer, mas os hebreus seriam salvos disso. Ali nós estávamos vendo o prenúncio da morte de Jesus, que o cordeiro iria ser morto, queria derramar o seu sangue, iria proteger as pessoas que seriam salvas. Então, sem derramamento de sangue, não havia perdão. Mas vindo Cristo, vindo Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, e uma vez para sempre. Ali, no dia de Páscoa, na semana da Páscoa, o cordeiro foi morto para derramar o seu sangue para a remissão do pecado da humanidade. Isso foi feito uma vez para sempre. Agora não se precisa mais fazer sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus foi o único sacrifício vivo para a remissão do pecado do homem. Então a gente percebe que Jesus derramou seu sangue para a remissão do pecado do homem. Agora não há necessidade mais de estar matando cordeiros, animais, porque o Cordeiro vivo de Deus, né, remiu o pecado do homem. João, quando estava no deserto pregando, ele viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto na cruz do Calvário para sacrifício único pela humanidade. E através do derramamento do seu sangue, do derramar do seu sangue, agora não há necessidade mais de sacrifício de animais, de cabras, de bodes, de pombinhas. Não há necessidade mais do sacerdote ficar no templo derramando sangue, imolando cordeiros, animais, novilhos. Não há necessidade mais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus derramou seu sangue para a purificação do pecado. E sem o derramamento de sangue, não há perdão do pecado. Então, mas qual é o significado do poder do sangue de Jesus? Ora, o sangue de Jesus ele tem algum significado importante. Primeiro, o sangue de Jesus purifica o pecado. O que é purificar? Ele limpa o pecado. O coração do homem pode estar escuro, preto, de tanto pecado, mas o sangue de Jesus derramado na cruz, uma vez que a pessoa confessa o pecado, né? Tem algumas pessoas que acham que não há necessidade de pedir perdão pelos pecados. Sim, porque a Bíblia fala sobre isso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, purificação significa limpeza. É como uma pessoa que limpa, que lava, né, o pecado. O sabão em pó, o detergente não tem condição de lavar o coração do homem, de purificar, mas o sangue de Jesus
ele purifica o pecado do homem. E a Bíblia diz, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Então o sangue, primeiramente, ele tem poder de purificação, de limpeza, né? Purificação. E o segundo ponto, o sangue perdoa o pecado. O homem não consegue perdoar o pecado do homem. Não é padre, não é sacerdote que perdoa, é o sangue de Jesus que perdoa o pecado. A Bíblia fala que o sangue de Jesus tem esse poder. Se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Em terceiro ponto, o sangue de Jesus santifica o coração do homem. Santificação, a palavra santificar quer dizer separar o homem do pecado. Então ele separa o pecado do homem. Ele tira o pecado do homem, limpa, purifica, perdoa. E o sangue de Jesus é a base da nova aliança. Quando Jesus, antes de ir para a cruz à noite, ele ofereceu um cálice de vinho aos discípulos, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o sangue dele seria derramado como uma aliança entre Deus e o homem. Então o sangue de Jesus, ele tem esse poder de santificar, de purificar, de trazer uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto, uma nova vida através do sangue de Jesus. Por mais ruim que seja o homem, por mais pecador que seja o homem, por mais mal que seja o homem, por mais difícil que sejam os pecados no coração dele, o sangue de Jesus purifica de todo pecado e ele traz uma nova aliança. Essa é a base do derramamento de sangue de Jesus. O sangue tem poder. Veja, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. O sangue não é para expulsar demônios. Tem muita gente que fala, o sangue de Jesus tem poder para expulsar demônios. Não, o sangue não tem esse poder de expulsar demônios, embora ele haja assim. O sangue ele tem poder de purificação, de santificação, de perdão. Mas quem tem o poder de expulsar demônios é o nome de Jesus. Há duas coisas diferentes, o nome e o sangue. O sangue é para a purificação. Então, quando a gente vê o sangue de Jesus, ele tem a ideia de nos purificar, de nos santificar, de purificar o coração e não de derramar. Então, foi com o sangue de Jesus que fomos comprados para Deus. Né? O pagamento foi o derramar do seu sangue pela vida da humanidade. Quando Jesus derramou o seu sangue, Jesus acabou com a exigência da antiga aliança de sacrifício de animais. Então o seu sangue agora nos purifica e nos deu um pacto suficiente para sempre, para cobrir todos os pecados dos povos. Então, nós não precisamos mais ir lá ficar fazendo sacrifício de animais. O sangue de Jesus é o suficiente para uma vez por todas. E é importante que esses sacrifícios que eram do Velho Testamento não precisa mais, porque contudo esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados. Agora, o sangue de Jesus nos tira de todo o pecado. E graças a Deus, porque seu sangue tem o poder de limpeza, de purificação, de santificação. E através do sangue de Jesus que você pode ter essa proteção na sua vida. Tem muitas histórias que se contam por aí sobre o poder do sangue de Jesus. Uma certa pessoa estava ao dormir, falou, Jesus, cobre-me com teu sangue. E naquela noite um ladrão entrou dentro da sua casa para assaltá-la. E quando esse ladrão entrou no quarto que ela estava para matá-la, ele viu que aquela mulher estava toda ensanguentada. E ele então, assustado, saiu correndo, porque ele acreditou que aquela pessoa tinha sido morta e ele seria culpado da morte daquela mulher. Mas o que ele não sabia é que ela estava sendo protegida pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, ele pode proteger a sua alma, a sua vida. Se você ainda não entendeu isso, é necessário você compreender que Jesus é a única salvação para o homem, que através da sua morte na cruz,
Ele nos deu a salvação eterna. Então aqui você pode chegar aos pés de Jesus e pedir perdão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos comprou para Deus. Através da sua morte vicária na cruz. A sua dor, a sua maldição, que foi impetrada naquela cruz do Calvário, nos dá a vida eterna. Então outro símbolo que a gente pode entender é o Cordeiro Pascual. No livro de 1 Coríntios capítulo 5, 7 fala assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Cordeiro foi morto, imolado. Imolado era cortado o pescoço e derramado sangue para a remissão do pecado. O que devemos aprender com isso? Que a Páscoa era originalmente uma festa judaica. Então nós não precisamos fazer como o mundo hoje faz, e comemorando a Páscoa com ovos de Páscoa, com festas. Nós podemos comemorar a Páscoa porque Jesus morreu e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Essa é a nossa comemoração. Jesus é a nossa comemoração. A Páscoa tem uma questão muito importante na nossa vida, porque foi no dia de Páscoa que Jesus ressuscitou. Nós não podemos fazer como os gentios do mundo faz, embora cada um faz o que acha que deve. É uma festa comemorativa judaica, muito importante também para nós, porque se comemora o dia que Moisés tirou o povo do Egito. Então ele instituiu a Páscoa, que era comer ervas amargas, que simbolizava sofrimento, o pão asmo, que era a vida, né, nova. E nós podemos agora entender que Jesus nos dá essa vida eterna, para a glória de Deus, nosso Pai. O que nos faz lembrar então a Páscoa? Em segundo lugar, devemos nos lembrar que Jesus Cristo foi morto e ressuscitou durante a celebração da Páscoa pelos judeus, festa mencionada no tópico anterior. O evangelista Mateus fala que daqui a dias celebraremos a Páscoa. Então nós podemos celebrar a Páscoa com a morte de Jesus. O Cordeiro foi morto, foi imolado, derramou um sangue, porque no Velho Testamento deveria imolar um cordeiro para a remissão do pecado. Hoje não há necessidade mais. Então você entenda que a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela teve três símbolos. A cruz, que era símbolo da morte, símbolo de maldição eterna, mas hoje Jesus nos livrou da morte e da maldição eterna através da sua morte na cruz. O derramamento de sangue, que simboliza a vida do homem, e Jesus nos comprou através do seu sangue derramado na cruz do Calvário e nos purifica de todo pecado. E o Cordeiro que foi imolado na cruz. Então nós não precisamos mais sacrificar ninguém, nem animal nenhum. Que você possa estar pensando na sua vida. Não sei como é que está seu coração, se você falhou, errou hoje, não sei. Mas eu quero deixar aqui um alerta. Se você tem cometido pecado, chame pelo sangue de Jesus na sua vida. Fale para Jesus perdoar os seus pecados, e você será perdoado. Porque a Bíblia diz: se confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Estamos chegando ao finalzinho, mas eu gostaria que você fizesse seu comentário, deixasse seu comentário, deixasse seu like. E se você tem falhado diante de Deus, se quer fazer essa oração comigo, eu vou fazer uma oração aqui. E você pode pedir perdão pelos seus pecados. Se você ainda não é salvo e gostaria de ser salvo, o momento é agora. Coloque sua vida diante de Deus, peça perdão a Ele, e a Bíblia diz que Jesus vai te salvar. Eu vou fazer uma oração. Se você quiser, faça essa oração comigo. Deixe o seu endereço, seu telefone, e nós entraremos em contato com você. Senhor Jesus, nesse domingo de Páscoa maravilhoso, nós temos muita coisa em comum na nossa vida, porque nós erramos, nós falhamos, nós tropeçamos,
Mas o Cordeiro de Deus foi morto, humilhado, sem pecado. E através da sua morte, através do seu derramar do seu sangue, nos comprou para Deus. Então nessa manhã, Senhor Jesus, nós gostaríamos de pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos livra de todo mal. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que sou pecador e preciso de perdão. Senhor Jesus, abençoa a minha vida, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, me dá tua paz, a tua alegria, a tua felicidade. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz a pessoa que tu queres que eu seja. Senhor Jesus, abençoa a minha família, nossos irmãos, e nesse domingo de Páscoa, que o Senhor esteja conosco para a glória de Deus. Que Deus abençoe, tenha uma boa tarde, um bom dia, que você possa estar firme na presença de Deus. Continue. Essa semana nós estaremos falando um pouco mais sobre Jesus. Que Deus te abençoe.